Pois é, o filho mais, digamos, complicado do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, teve seu nome homologado numa convenção, inclusive, que foi uma convenção contestada por parte dos filiados do Partido Liberal lá em Balneário Camboriú, cidade de Santa Catarina. Jair Renan Bolsonaro tem 26 anos de idade, responde a alguns inquéritos da Polícia Civil do Distrito Federal por uma série de crimes, várias as acusações. Mas, enfim, é candidato a vereador neste município. E ele já tem até cumprido, Ananias, algumas agendas lá, participou de alguns eventos, sempre acompanhado por parlamentares que são bolsonaristas. É o caso da Júlia Zanatta, acompanhou o Jair Renan em algumas dessas agendas, para ficar conhecido, né? Para que ele possa, porque efetivamente ele não mora lá. Então, para que os eleitores possam entendê-lo. Mas o que chama a atenção aí é a ata da convenção, com o nome do Jair Renan e o nome que ele quer fazer constar na urna eletrônica, que é o nome do pai dele, Jair Bolsonaro. É um nome que, certamente, para muito eleitor mais desavisado, vai achar que é o pai, com certeza. Claro que ele pode usar? Pode, até porque o nome dele é Jair Renan Vale Bolsonaro. Então, ele pode abreviar e colocar Jair Bolsonaro. Mas é claramente uma tentativa de usar o nome do pai para se beneficiar eleitoralmente. E o pior é que, nesse caso aí, eu não vejo nem o que a justiça poderia fazer. Não, porque não tem nenhum cunho de ilegalidade, não, né? Não é ilegal. É só imoral, digamos, mas ilegal não é. E agora, lembrando, não é, Alessio, que a gente... a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro já tem o Flávio, o Eduardo, o Carlos e agora o Jair Renan. Carlos é candidato à reeleição. Que tem a ficha policial, a ficha corrida maior, né? Quem? O Jair Renan. É alvo de investigação. Ele é casado de estelionato, fraude bancária, crime contra o sistema financeiro nacional. Aquele 171 básico, Sim. Sabe? Eu digo básico assim, porque... Ele deu um golpe no banco, né? Foi. Os outros são mais pesados, né? São coisas assim, são acusações mais pesadas. Mas as deles são aquelas assim, do beabá do crime, Sim. né? Quando começa... Geralmente um cadete ainda no ramo do crime, né? Lembra que ele era o que afanava os presentes? Então, esse tipo de coisa. É o tipo de delito de acordo com a estatura de cada um, né? Mas ele chegou a pedir alguns presentes também. Você tem desde sempre. A idade, eu acho que não é justificativa. Não, eu tô dizendo que ele é bem novo. Que é o mais novo. É o mais novo. Mas já tinha idade para ter caráter. Certeza. 26 anos. Já está de bom. Se não tem, acho difícil daqui para frente. Vai lá, Alessio. Ananias, o ex-presidente falava, né, que não era político, mas o que a gente vê é que a família é uma família política, né? Começou com Eles o pai, sobrevivem na política. sobrevivem hoje, da política, né? Toda a Esse discurso família. de que não é política é uma das coisas que eu mais temo, porque normalmente os canalhas recorrem a esse discurso. A Michelle Bolsonaro também, que apesar de atualmente não disputar nenhum cargo, é sempre cotada, colocada aí como possível presidencial em 2026, ou seja, de ponta a ponta, né? Os três principais ali, os três filhos, com a mulher agora, o ex-presidente também que sempre está em voga, sempre está participando de eventos agora para tentar potencializar os seus candidatos nas eleições municipais desse ano. Então, assim, é uma família realmente que, como o João disse, sobrevive hoje politicamente e financeiramente falando por conta dessas eleições. Então, quem está elegível, que não é o caso do ex-presidente, vai tentar novamente a reeleição para poder se manter nos cargos, para poder se manter financeiramente bem, né? Até porque eles têm aí um patrimônio, hoje, se você for avaliar, muito grande. E para manter esse patrimônio precisa ter esse recurso, esses salários fartuosos, todas essas condições de privilégios que senadores e deputados têm hoje no Brasil. E também agora com a entrada do Jair Renan, a gente vai ter em todas as esferas, né? A gente teve no Executivo o pai, né, Jair Bolsonaro, tem no Legislativo os dois filhos, o Eduardo e o Flávio, e agora vai ter no Municipal também o Jair Renan. Então eles estão aí na política em todos os cantos, a família Bolsonaro, né? E o Alessio ainda lembra, pode ter Michelle em 26, né? De fato, é um nome a ser considerado diante de Bolsonaro inelegível. Agora eu fico pensando, como seria
se a gente visse essa relação da família com a política, no caso do presidente Lula, no caso de Ciro Gomes, no caso de Michel Temer, no caso de Dilma Rousseff, outros presidentes da República, como seria se tivesse tanta gente da família dentro da política também? Né? É porque há toda uma licença, né? Há toda uma licença que permite. Inclusive, o que eu acho mais surpreendente é que, a gente até já discutiu isso aqui, ele não forma os líderes, né? Ele mais implica com os que estão formando, vive as rusgas com o Tarcísio, que são aqueles que se projetam, de alguma forma, se projetam à sombra do ex-presidente. Mas quando ele percebe que tem uma liderança que não vai seguir a cartilha dele, ele procura escantear, né? Acabou-se o apoio, né? Ele procura escantear, e permanece apenas a família. Então, ainda tem não esqueçam, a Michele. Sim, Michele, que ele quer emplacar 26, como candidata a presidente destacamos. em 2026. Ou pelo menos ele disse que quer, né? Porque eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a isso. Mas aí são quantos aí? 6, gente. É muita coisa. É muita gente. Sem dúvida. Olha, agora a gente vai fazer uma viagem no tempo.